Olá, jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que bem. E é isso, vamos lá para um novo vídeo e já vou pedir para vocês deixar o like aqui, curtir esse vídeo, por favor, não se esqueçam, já curte agora no início, não custa nada, não cai o dedo. Enfim, se cair, manda a história aqui que eu conto, mas não deixa de curtir, de compartilhar o vídeo, de comentar, tá bom? E se vocês tiverem algum relato para me contar, eu deixo sempre o e-mail para vocês mandarem aqui na descrição do vídeo e me mandem, porque nem sempre eu tenho muitos relatos que as pessoas me mandam. Então eu conto muitas histórias de sites e tal que eu acho. Vocês vão ver que tem muitos relatos indianos, enfim, de outros países. Eu gosto de contar porque acaba que algumas culturas têm umas coisas bem legais, né? Mas eu gostaria muito de saber da história de vocês, tá? Então, se tiver algum relato para me contar, manda aqui no e-mail que eu deixo na descrição do vídeo, ok? Então, sem mais delongas, vamos para os relatos, ok? Eu vi um zumbi. Esta é a primeira vez que compartilho uma das minhas experiências online. Não sou escritor, então por favor me perdoem se houver algum erro gramatical ou se parecer que eu estou divagando. Também não sou um orador confiante, então não contei essa história a ninguém, além dos meus parentes mais próximos. Estou divulgando essa história na esperança de que alguém na minha região tenha passado pela mesma experiência, ou possa lançar alguma luz sobre o assunto, pois isso tem me atormentado há mais de uma década. Esse incidente aconteceu em 2002. Eu estava com dois primos, irmão e irmã, e nossas amigas, que eram outras 3 meninas da nossa igreja. Somos todos samoanos e viemos de uma família que frequenta a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Então, qualquer conversa sobre paranormalidade é motivo de riso e rapidamente abafado em nossas casas. Não sou mais membro praticante da igreja, mas na época eu tinha uns 18 anos e ainda morava na casa dos meus pais. Então não me importava de ir aos sermões ou eventos da igreja com a minha família de vez em quando. Naquela noite de 2002, por volta das 6 horas, meus primos vieram à minha casa me buscar para ir a um baile da igreja Mormon para jovens adultos. Eles realizavam esses bailes com bastante frequência. Era um evento regional e jovens de todas as regiões compareciam. Enfim, o baile era em um subúrbio ao norte, a cerca de 45 minutos de onde eu morava. Depois que meus primos me buscaram, fomos até a casa dos nossos outros 3 amigos para buscá-los também. Chegamos ao baile, nos misturamos e colocamos o papo em dia com nossos amigos de outras regiões. E por volta das 11h30, mais ou menos, nós 6 decidimos que já era o suficiente e fomos para o carro. O carro que meus primos nos pegaram era uma van velha que pertencia aos pais deles, mas que eles raramente usavam. Era uma Mitsubishi antiga, e bem na frente onde o motorista senta, era um banco de 3 lugares. Então 2 das 3 meninas sentaram na frente com meu primo, que estava dirigindo. Na segunda fileira de assentos estava ocupada por mim e minha outra prima, e na última fileira de assentos estava nossa outra amiga sozinha. Saímos do baile, mas em vez de ir direto para casa, decidimos dar uma volta até o centro da cidade, já que era perto da capela em que estávamos. Estacionamos a van e demos uma volta pela cidade. Era uma noite quente de sábado, e ao passar por algumas casas noturnas, vimos os seguranças conhecidos parados do lado de fora das portas e conversávamos com eles. Nenhum de nós queria entrar nas casas noturnas, usando nossas melhores roupas de domingo. Então decidimos simplesmente tomar um sorvete e voltar para casa. Se você morasse na minha cidade, principalmente naquela época, saberia que não dava para ir até a cidade onde estávamos sem ter que passar pelo terreno do hospital psiquiátrico. Bem, pelo menos não se você quisesse ir pelo caminho mais rápido. Munidos de sanduíches de chocolate do McDonald's, fomos até o carro e decidimos voltar para nossa cidade. Quando chegamos perto do tal hospital, meu primo perguntou: "Vocês querem dar uma olhada?" Era quase 2 da manhã. As 2 garotas na frente com ele ficaram assustadas, mas mesmo assim disseram que sim. A irmã dele, que estava sentada comigo, revirou os olhos, ignorou o que ele estava dizendo e continuou falando sobre o namorado. Nossa amiga lá atrás não disse nada.
Acho que ela não se importava com o que fazíamos. E eu, bem, minha atitude em relação a isso foi apenas meh, porque eu já tinha ido ao hospital muitas vezes em anos anteriores, com amigos, na esperança de ver algo assustador, assim como quase todos os outros adolescentes da região faziam naquela época. Nunca vi nada assustador, exceto talvez um paciente psiquiátrico fugitivo e nu, sendo escoltado de volta para o terreno pelos seguranças enquanto gritava todos os palavrões possíveis para ninguém em particular. Os seguranças nos encaravam e nos mandavam sair. Senão seríamos presos por vadiagem, invasão de propriedade ou coisa do tipo. A segurança lá era bem rigorosa. Eles ficavam andando ou dirigindo por todo o terreno do hospital. Acredito que procurando por adolescentes em busca de emoção e os expulsando do local imediatamente. Mas naquela noite em particular, não havia ninguém à vista, nenhum pequeno carro de segurança branco circulando com os faróis altos ligados patrulhando o terreno como de costume. Em 2002, o terreno ainda era bem antigo e não tinha sido construído os novos prédios e a iluminação pública. Ainda estava muito escuro, e onde agora são os novos prédios, havia apenas arbustos e arbustos e arbustos. Entramos no terreno e, como esperado, estava escuro como breu. Meu primo apagou os faróis para nos mostrar o quão escuro estava antes que a irmã dele gritasse para ele acender as luzes de novo e parasse de agir como um idiota. Adentramos o terreno e a van ia bem devagar, explorando cada centímetro do lugar. Meu primo e eu tagarelando sobre alguma besteira enquanto nossa amiga lá atrás resolveu se deitar e tirar uma soneca. De repente, meu primo, que estava dirigindo, grita: Merda, vocês viram isso? E eu olhei instintivamente para o trio sentado na frente. As duas garotas estavam se aconchegando uma na outra e tremendo e dizendo: Meu Deus, que diabos era isso? O que é de errado com ele? Eu quero ir para casa. Virei a cabeça rapidamente para olhar pela janela traseira da van e consegui distinguir sob a luz do luar uma pessoa que parecia estar mancando nos seguindo. Meu primo, que estava dirigindo, disse que viu alguém parado contra os arbustos na beira da estrada, apenas olhando a van passar. A irmã dele riu e disse para o meu primo: Ah, tanto faz, fulano, você é tão cheio de si, não vou cair nessa não. Ao que ele respondeu: Quer que eu volte? As duas garotas da frente com ele gritaram: Não, 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 enquanto a irmã dele e eu, que estávamos atrás, gritávamos: Sim, sim, sim. Como estávamos tão ocupados conversando e não vimos esse estranho, misterioso e assustador ser. Pensamos que provavelmente era algum morador de rua procurando abrigo, ou talvez outro paciente aventureiro, e só queríamos confirmar que tínhamos razão. Mas quando meu primo virou a van e voltou na direção que viemos, não havia ninguém à vista. A irmã dele disse: Viram? Eu sabia que vocês estavam falando merda. Então eu olhei para ela e disse que eu também tinha visto alguém pela janela de trás. Ela olhou assustada, mas tentando disfarçar e disse: Ah, ótimo, você também? Continuamos dirigindo naquela direção para ver se avistávamos novamente. Depois de dirigir alguns minutos sem ver ninguém, o que eu achei estranho, porque eu mesmo o tinha visto vindo em nossa direção, deveríamos tê-lo visto assim que viramos o carro, mas não havia ninguém. Estávamos dirigindo na escuridão. A única luz que tínhamos eram as luzes fracas da van. De repente, as luzes incidiram sobre uma figura solitária no escuro, de costas para nós. Eu sabia que era ele, mas como diabos ele chegou ali tão rápido? Pensei comigo mesma, ainda mais mancando. Ele estava apenas caminhando lentamente na grama, à beira da estrada, e nem se virou. Parecia que nem percebia ou apenas não se importava por ter um carro atrás dele. Eu sei que eu teria olhado para trás se fosse eu àquela hora da noite, caso alguém ficasse me seguindo numa van, para saber se precisava sair correndo ou algo assim. Mas ele não. Era como se nem estivéssemos lá. Olhando para as costas dele, eu me senti, sei lá, senti que algo não estava certo ali. Suas roupas estavam esfarrapadas, sujas e pareciam datadas, como o estilo do início dos anos 90, quando alguns caras tentavam se vestir como Nirvana e várias outras bandas de rock. Algo que parecia tão estranho em toda a situação, tipo, sim, eu entendo que ver pessoas em qualquer lugar usando roupas velhas e surradas,
mas algo nisso me dava uma sensação estranha e assustadora que não consigo expressar em palavras. Lembro que ele usava uma calça jeans clara e uma camisa de flanela, ou o que sobrou das roupas dele, pelo menos, e carregava uma mochila de veludo cotolê. Gente, o que que é uma, uma mochila cotolê? Eu fiquei curiosa. Que também parecia ter visto dias melhores há muito tempo. Ele era caucasiano e, à medida que nos aproximávamos, vi que seu cabelo loiro emaranhado na altura dos ombros estava bem desgrenhado, ralo, bagunçado, como se não fosse escovado há muito tempo. Parte do cabelo estava preso num rabo de cavalo baixo. Na frente havia mais fios de cabelo desgrenhados caindo emoldurando a parte frontal do rosto. Ele parecia ter entre 20 e 30 anos. Paramos ao lado dele. Minha prima pediu ao irmão para diminuir a velocidade, parar bem do lado mesmo. Acho que ela estava tentando provar que não era nada assustador. Ela se aproximou da janela ao lado e a abriu. Você sabe como as janelas de vans antigas precisavam ser deslizadas para abrir, em vez de serem baixadas. Ah, eu acho que é tipo aquelas lateral assim, sabe? É, ela colocou a cabeça para fora e perguntou: Com licença, você está. E ela nem terminou de fazer a pergunta, porque a essa altura ele já tinha se virado e estava de frente para nós. Meu Deus, nunca vi uma pessoa viva daquele jeito. Ela não terminou de fazer a pergunta porque bateu a janela e gritou sem parar, assim como as duas garotas na frente, os gritos mais altos e aterrorizantes que eu já tinha ouvido na vida. E eu também estava apavorado, mas não conseguia gritar, pois a minha prima estava se afastando da janela com tanta força que me esmagava contra a lateral da van, e eu não consegui soltar nenhum gritinho. Quando ela se moveu para bater no irmão na frente para fazê-lo acordar do que estávamos testemunhando, de acordo com os nossos amigos que estavam sentados na frente com ele, ele estava apenas olhando para o cara com a boca aberta e paralisado, enquanto eles gritavam para ele nos tirar dali. Eu consegui me mover e me virei para nossa amiga deitada no banco de trás e disse a ela: Meu Deus, levanta, você tem que ver isso. Ela apenas ficou lá, chorando, com os olhos bem fechados e me dizendo repetidamente: Não, não, cala a boca, cala a boca, cala a boca, eu não vou levantar, eu não vou me levantar, sai daqui. Bem, justo, não tira a razão dela. Pelo pavor que a gente estava demonstrando, eu também, se tivesse escolha, não olharia. Lembro-me que, mesmo com pouca luz, o rosto dele se destacava muito. Mesmo sendo caucasiano, nunca vi uma pessoa daquela cor na minha vida. Tenho amigos super pálidos, e até eles me parecem ter passado algumas horas em uma cama de bronzeamento artificial comparados a esse cara. Ele era branco, mas branco congelado, se é que isso faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, tinha um tom azulado, meio roxo. Acho que era as veias, sem sangue, aparecendo através da pele branca. Tão difícil colocar em palavras, embora eu o veja claramente em minha mente. Seus olhos, as bordas dos olhos estavam vermelhas, mas o branco parecia vidrado. Ele parecia ter olhos azuis, porque podia vê-los por baixo da película leitosa que agora cobria suas pupilas. Seus olhos estavam sem vida, por falta de um termo melhor. Mas essa é a palavra que me vem à mente quando penso neles. Ele tinha marcas no rosto, arranhões rosa escuro que provavelmente sangravam, mas já tinha sido lavado, sabe? Como nos filmes quando puxam aquelas gavetas de aço de necrotério para que uma pessoa possa dar uma olhada no cadáver. Então, muito parecido com isso. Não, não. É tipo exatamente assim. Meu primo gritou porque, quando se virou para nós, percebemos que não era um rosto humano, vivo, típico do que estávamos acostumados. Ele não disse uma palavra, apenas abriu a boca e gemeu. Depois estendeu a mão branca e pálida em direção ao carro e então partimos em disparada. Há muito mais na história, mas essa já está longa demais. Agora eu estou mais velho e sinto péssimo pela forma que reagimos de termos saído dirigindo daquele jeito, gritando como loucos. Mas éramos um bando de crianças e estávamos bem apavorados. Agora gostaria que tivéssemos sido muito mais calmos e tentando nos comunicar com ele. E em 2002, celulares com câmera ainda eram bem raros. A maioria dos adolescentes ainda nem tinha celular.
então não conseguimos tirar uma foto. Olha, eu acho que em 2002 nem tinha celular com câmera, será que tinha? Sei não. Hum, eu acho que era mais do que raro, eu acho que nem existia. Mas eu acho que minha avó está querendo me abandonar. Mas vamos lá. Tentei procurar qualquer informação relacionada a isso, mas infelizmente não encontrei nada. Tentei pesquisar coisas como pessoas desaparecidas ou assassinatos não resolvidos naquela região. Mas mesmo que encontrasse a foto dele, provavelmente nem o reconheceria, pois ele não teria a mesma aparência daquela noite, eu tenho certeza. Seria ele um caroneiro que sofreu algum crime? Estaria tentando pegar um atalho pelo hospital e se deparou com um paciente perturbado? E se ele foi assassinado lá e seu corpo ainda está enterrado em algum lugar para nunca ser encontrado? O lugar tem uma história terrível. Depois que saímos do terreno do hospital, ainda estávamos abalados. Fomos até um posto de gasolina para abastecer. E só quando estávamos no posto bem iluminado é que nossa amiga lá no fundo finalmente se sentou. Ainda me lembro dela pedindo uma barra de chocolate com a voz baixa e assustada. Ela estava realmente abalada para alguém que não viu nada. Ela veio à minha casa com a minha prima há alguns meses e conversamos brevemente sobre isso. As outras três que estavam no carro quase não as vejo mais, exceto pelo Facebook. Mas todos nós concordamos que o que a gente testemunhou não era desse mundo. Sabemos o que nós vimos. Ainda me lembro de que meu primo teve que acompanhar cada um de nós até suas casas, pois estávamos com muito medo de sair do carro sozinhos. Sempre houve rumores de que aquele hospital era mal assombrado. Minha namorada e eu dirigimos por aquela região em 2011. Foi a primeira vez que fui lá desde 2002. Está tão diferente agora, nem pouco assustador e ameaçador como costumava parecer. Eles realmente limparam tudo. Os prédios são novos e a iluminação também é muito boa. Eu sempre penso naquele jovem, sempre me pergunto quem é ele e como chegou ali. Alguns pais disseram que vimos um demônio, pois estávamos saindo até tarde da noite, em vez de sermos bons alunos da igreja e íamos para casa logo depois do baile. Eu me pergunto se vimos alguém que revive algum momento da sua morte em cada aniversário, coisa assim. Não sei, talvez esteja divagando demais. Me pergunto se também mais alguém viu ele. E por isso que eu queria compartilhar minha história. Já faz tanto tempo e eu ainda penso nisso o tempo todo. Desculpe, sei que a história é muito longa e parece um pouco confusa. Espero que aqueles que tiveram paciência de ouvir até o fim tenham conseguido entender. E se alguém já viu algo parecido, por favor, comente. Estou curioso. Gente, eu nunca vi nada parecido. Também, né? Não sei se ia ser uma visão muito legal. Mas eu fiquei curiosa, porque assim. Nossa, minha voz tá me abandonando mesmo. É, tipo assim, eu gosto muito de coisa sobrenatural. Então, eu falo sobre isso, mas assim, eu já escuto, já acompanho canais que falam a respeito tem muito tempo. E eu nunca, juro, talvez até tenha, eu não tenha ouvido ou não lembro, não sei. Mas eu nunca ouvi uma história que fosse tipo de zumbi, sabe? Porque o que dá a entender aqui é que ele interpretou que não era tipo um espírito, um fantasma, e sim um zumbi, um morto-vivo. E eu nunca ouvi nenhuma história que fosse parecida com essa, sabe? Que a pessoa tivesse interpretado que o que ela viu era um zumbi. E eu achei super interessante essa história, sabe? E tô curiosa. Alguém já viveu algo parecido? Já viu algo parecido? Me conta. Se você viveu, me conta, por favor. E vamos para a próxima história. É, o gato demônio. Eu tinha acabado de dar à luz ao meu filho mais velho. Ele tinha apenas um mês. Era um inverno gelado. Meu bebê estava acordado e chorando desde as 9 horas daquela noite. E nada parecia ajudá-lo, nem uma massagem, chupeta ou leite. Eu era uma jovem mãe, cansada e exausta. Andei por todo o quarto naquela noite tentando acalmá-lo. Por volta das 3h15, fui até meu irmãozinho e pedi que ele descesse e esquentasse o leite do meu bebê. Quando ele saiu do meu quarto com a mamadeira, meu bebê ficou rígido em meus braços e os seus olhos ficaram brancos. Entrei em pânico e corri para o quarto dos meus pais. Ao entrar, ouvi algo cair e meu irmão gritando. Ele subiu as escadas até o quarto dos meus pais com a mamadeira de leite na mão. Ele estava tremendo. Enquanto isso, enquanto recuperava o fôlego,
Meu pai pulou da cama e perguntou o que tinha acontecido, e meu irmão começou a contar. Enquanto eu descia as escadas, eu dei uma olhada na sala e vi que o aquecedor estava no chão. Ao lado do aquecedor havia uma criatura que parecia um gato preto, mas também era um humano. Seus olhos brilhavam como os de um gato no escuro, e então aquela coisa me olhou, desligou o aquecedor e simplesmente voou para o ar. Meu pai desceu imediatamente armado com seu canivete, acendeu todas as luzes e não havia nada, nenhuma porta ou janela aberta ou quebrada, nada em nenhum canto da nossa sala de estar, sala de jantar ou cozinha. Ele chegou a verificar todos os armários, nada, nada mesmo. Minha mãe e eu começamos a cantar, rezar, e depois de uns 5 minutos, meu bebê estava normal novamente. Ele tomou leite e dormiu. Pessoalmente, eu nunca vi esse demônio, então não posso descrevê-lo. O folclore sul-africano sugere que se trata de algo que chamamos de. Eu vou arriscar aqui. Tokoloshi, uma entidade demoníaca enviada para perturbar pessoas. Mas quem sabe seja o Tokoloshi, por exemplo, que faz aquelas coisas. No relato anterior, eu comentei que tem algumas manifestações que eu não vejo muito sentido, né? Porque, tipo, não tem nada anterior e não tem nada acontece depois e só acontece, tipo, numa noite específica, uma coisa específica. Aí o folclore, a cultura sul-africana tem uma explicação, né? São os Tokolosh. Não sei se é assim que pronuncia, mas é isso. Tokolosh. Assim, lendo no bruto. E, enfim, né, eles mesmos já deu uma explicação aqui. Esse é um dos relatos que eu comentei com vocês que eu pego, assim, de outros países, que eu acho interessante. E é isso, não tem muito o que comentar desse relato, mas eu achei interessante. E vocês já viram alguma criatura assim? Acha que esses espíritos, essas manifestações, na verdade, que a gente tem, que a gente escuta, completamente aleatórias, sem nenhum histórico, sem nada que acontece depois, enfim, aleatórios. Pode ser esse demônio que a cultura sul-africana acredita? Vamos para o próximo relato. E ele se chama A Maldição da Minha Família. Meu avô vem de uma família grande e pobre, mas com muito esforço, seus filhos alcançaram sucesso na vida. Várias histórias estranhas estão ligadas à nossa família. Aqui, narro duas que vivenciei diversas vezes. Aí a primeira aqui ele colocou o nome de A Morte Vem em 3 Batidas. Sempre que um membro da família ou pessoas ligadas pelo casamento morrem, nossos familiares ouvem 3 batidas na porta. Não são batidas normais, mas são mais fortes, como se a mão, com os nós nos dedos, quisesse entrar. Eu acho que é tipo assim, ó, como se tivesse. Acho que nós é tipo isso aqui, né? Então, tivesse batendo bem forte e tivesse, tipo, tentando entrar mesmo na casa. O mais bizarro é que o familiar condenado nunca ouve esses ruídos. O aviso geralmente é dado dias antes da tragédia e pode persistir por algumas semanas, em raras ocasiões no dia anterior ao falecimento. Meus primos anunciam um presságio se um parente pergunta se houve manifestações. Dissemos que sim, mas o condenado sempre descarta a ideia, então sabemos quem será levado em breve. Em junho de 2022, ouvimos as batidas e depois disso, a esposa do meu tio morreu. Este ano, 2 tias minhas morreram e o mesmo fenômeno ocorreu. E o próximo aqui é Cuidado com os 60. Isso foi contado pela minha tia décadas atrás, quando ela se recuperava no hospital. A tia foi o nome que ele deu para a tia. A tia disse: Você sabe que nenhum membro masculino da nossa família chegou aos 60? Todos os homens morrem antes dos 60. Então ela mencionou os nomes do irmão e dos primos dela. O tio R morreu quando tinha apenas 39 anos. Os primos dela sucumbiram em um acidente de caminhão enquanto 2 dormiam. O outro irmão morreu de câncer aos 52 anos, 2 dias antes de completar 53. Um sobrinho que teve um ataque cardíaco aos 41 anos também, há um ano atrás. Ultimamente, meus primos mais velhos sobreviveram a esse mal.
Três chegaram aos 65, 63 e 60 anos. Parece que a nossa geração ainda está viva. Nunca conheci nenhuma família com alguma história familiar parecida. Por isso decidi compartilhar e quem sabe descobrir que a minha família não é a única com esse tipo de história. Então, esse negócio de aviso de morte, eu não falo de família. E tem muitos anos que não acontece comigo. E dentro desse período de muitos anos, algumas pessoas que eu conhecia faleceu e não aconteceu comigo. Mas quando eu era mais nova, até mais ou menos uns 12 anos por aí, e uma vez quando eu tava um pouquinho mais velha, mas tipo antes dos 20, eu sempre que alguém morria, eu sentia cheiro de flores. E tipo assim, um cheiro muito forte, sabe? Eu sempre sentia cheiro de flores e aí eu sabia que alguém ia morrer. E eu sei que não é uma coisa tão anormal. Muita gente, sabe? Eu já vi muita gente comentando, muitos relatos assim, de sentir cheiro de flores. Outra coisa também, e aí eu não sei dizer se é de família, mas tipo, eu e minha irmã tem. E, enfim, eu não sei se outros membros da família têm, porque nunca comentaram. Então eu não sei se eu posso comentar, considerar que é uma coisa de família, porque só duas pessoas que eu tenho certeza que tem, que é eu e minha irmã. É com grávida. Gente, sempre que alguém engravida próximo a gente fica sonhando. Teve uma amiga minha que ela não contou pra ninguém que tava grávida. E eu fiquei sonhando 4 meses com gravidez. Eu sonhei que eu tô grávida, sabe? E aí ela contou e eu, poxa, finalmente eu não aguentava mais sonhar que eu tava grávida. E, tipo assim, a minha irmã também tem muito isso, sabe? De sonhar e de olhar pra pessoa e, nossa, tem algo diferente em você, você tá grávida. É incrível. E a gente sempre sabe o sexo do bebê também. É, dos nossos sobrinhos, e eu tenho uma pá de sobrinho, a gente nunca errou. Incrível, incrível. Agora, da minha filha, eu não sabia. Eu não fazia ideia. Mas, enfim. Agora, de coisa de família mesmo. A minha família tem uma, mas eu não vou saber contar pra vocês os detalhes, porque eu sou a melhor pessoa pra você contar um segredo. Eu tenho uma memória muito ruim. Então, as minhas tias me contaram, essa história já tem muitos anos e eu não lembro os detalhes. E eu também não lembro se é, tipo, da parte da minha avó ou do meu avô. Eu sei que alguém, um familiar distante, um antepassado nosso de uma dessas partes, ou da minha avó ou do meu avô, tá bem específica a história, né? Mas vai dar pra entender. Se apaixonou por uma mulher indígena e essa mulher não queria nada com ele. E eu não sei qual foi o contexto, enfim. O contexto que eu falo assim, eu não sei se ele insistiu muito, se teve algum atrito, se as minhas tias contaram dessa parte, eu não lembro. Eu sei que no fim da equação, ele abusou dessa mulher e supostamente, né, gente, essa é uma coisa da família, assim, tipo, enfim, que aconteceu há mais de um século atrás, né, dos antepassados mesmo da família, e eu não sei, enfim, não sei, supostamente ele abusou da mulher, da indígena e matou ela e pendurou ela numa árvore. E aí os homens, o pessoal da tribo dela achou ela, recolheu o corpo dela e jogou uma praga na minha família. Gente, eu juro pra vocês que essa é uma história que é contada de verdade na minha família, que o pessoal leva muito a sério. E a praga era que as mulheres da família não iam conseguir casar. E eu acho isso muito injusto, sinceramente, porque quem fez a merda foi um homem. A praga foi jogada nas mulheres da família, mas enfim. Essas mulheres poderiam até se casar, mas elas não iam conseguir manter uma família e a maioria não ia conseguir, tipo, ter filhos, né? E, tipo, como se fosse pra, não sei, a família não ir pra frente, sabe? Mas eu sei que, segundo as minhas tias, porque eu não conheço boa parte da minha família desse lado, é, nenhuma mulher, até a geração delas, conseguiu se casar. E as que casaram se separaram, elas não conseguiram, tipo, envelhecer do lado de alguém, sabe? E a maioria também não conseguiu ter filhos.
E eu não sei, eu acho que isso é da parte do meu avô, porque a minha avó ficou com ele até, né, até ele falecer, enfim. Eu acho que essa história é da parte do meu avô, porque as minhas tias falam que, tipo, as irmãs do meu avô até casaram, tiveram filhos, mas não conseguiram se manter casadas, e as filhas, muitas não são casadas. As minhas tias não casaram, não tiveram filhos, e para a época delas é algo bem incomum. E é isso, assim. é, Agora, aparentemente, na minha geração, as coisas se abrandaram. E eu tenho um relacionamento, a minha irmã também já tem, eu acho que ela já é casada há mais de 20 anos. Minha irmã mais velha, ela teve vários relacionamentos, então talvez a noção da família tenha pegado um pouco nela. As minhas primas são casadas, então não sei. A maldição até então parece que já nos deixou. Mas a minha família tem essa história e eu acho ela bem bizarra. E aí, vocês têm alguma história de família? Me conta aqui. Já falei demais. E vamos para o próximo, chama A Freira Fantasma. Eu tenho pensado muito nessa história, sabe? Moro em Nova York e, enquanto escrevo esse relato, tudo está fechado por causa da pandemia. Acho que, devido ao tédio, ando visitando memórias passadas. Ontem à noite, lembrei-me de algo que aconteceu comigo quando eu era bem pequeno. Provavelmente tinha uns 6 a 7 anos. Eu estava assistindo ao desfile do Memorial Day, que a minha família realiza todos os anos. Lembro-me de olhar ao redor. Tinha perdido minha mãe de vista, sabe? E eu estava tentando encontrar. Ela estava um pouco atrás de mim, então fiquei satisfeita por ter encontrado e me virei para assistir o desfile de novo. Foi aí que eu notei algo estranho que passou assim no canto do meu olho. Havia uma freira caminhando pela calçada, segurando as pontas do avental. Era evidente que ela carregava algo no avental. Lembro-me de chamá-la, e ela vir até mim. Eu a cumprimentei e perguntei o que ela estava carregando. Ela baixou a ponta do avental para que eu pudesse olhar. Ali, deitada em seu avental, estava um bebezinho. Parecia ter apenas 1 ou 2 dias de vida. Estava completamente nu, sem fralda, sem nada. Perguntei qual era o nome dele e a freira disse que ele não tinha nome. A freira sorriu para mim antes de ir embora. É importante ressaltar que onde estávamos não ficava nem perto de nenhum tipo de orfanato ou convento. E algo que também acho inexplicável é o fato de que aquela freira caminhava calmamente e ninguém parecia notá-la. Ninguém parecia achar estranho ela segurar sua roupa daquele jeito, e ainda por cima com um bebê nu, que não seria tão difícil para um adulto mais alto que eu ver. Por fim, quando ela sorriu e se virou e começou a caminhar lentamente, eu olhei para trás novamente para olhar minha mãe. E quando olhei para frente de novo, ela já não estava lá. Não teria como ela correr com o bebê sendo carregado daquele jeito, nem sumir em poucos segundos. Enfim, são muitas perguntas e eu nunca soube o que realmente aconteceu aquele dia. Não tenho certeza se era um fantasma ou o que era, mas certamente eu não consigo explicar. Qualquer ideia sobre o que eu possa ter vivenciado seria bem-vinda. Gente, eu achei essa história muito estranha, porque, tipo assim, é, eu, como adulta, se eu visse uma pessoa carregando, porque o que dá a entender que era um avental, né? Que estava segurando na barra, fazendo como se fosse um cesto ali, uma redezinha com a própria roupa, com o bebê. E não parece que ela estava, tipo, fechando, sabe? Então, qualquer pessoa que fosse um pouco mais alta com a criança poderia ver, né? E mesmo que ela estivesse fechando, gente, o bebê não fica quietinho assim. Então daria para ver mexendo ali e qualquer pessoa que olhasse uma figura que destoava do resto das pessoas que estavam lá e observar. Eu não sei como que é numa cidade grande, por exemplo, porque eu moro numa cidade de interior. Mas assim, é muito difícil você ver uma freira na rua. Então, quando você vê, é algo que chama atenção, né? Então, ver uma freira na rua com o avental dela, a saia dela, a roupa dela dobrada ali, e se tiver algo que mexe ali, a gente vai observar, a gente vai ver. Então, o que mais me indignou nessa história foi isso, sabe? Tipo,
como que essa mulher estava transitando com um bebezinho e ninguém viu, ninguém reparou, ninguém parou ela, sabe? Foi o que mais me chamou a atenção. E essa história me lembra uma história que também aconteceu comigo, mas que eu não vou comentar aqui. Eu quero fazer uma, como é que fala? Tipo uma lista, sabe? De relatos um pouco mais pesados. E esse seria para um momento assim, sabe? Para poder separar, assim, não ficar. Deixar avisado, não vir uma bomba de repente no meio de alguns relatos que são mais tranquilos. Então, se vocês tiver algum relato mais pesado assim, quiser me mandar para poder entrar para essa seleção, acho que a palavra melhor é essa. Me manda, porque eu quero contar esse relato. Mas eu acho ele muito pesado. Mas o que tem a ver esse relato com isso é porque às vezes eu tenho a impressão que tem alguns espíritos, algumas entidades que recolhem os bebês que porventura não conseguem nascer vivos. É correto falar assim, nascer vivos? Mas enfim, não consegue vir à vida, né? Enfim, morre na barriga ou é, assim que nascem, né? E é isso, assim, eu acho que tem algumas entidades que elas são específicas para isso. E talvez seja o caso dessa freira. Mas comenta aqui o que vocês acham que é, se vocês teve alguma experiência parecida, tá? E próxima história. Minha avó veio avisar. Caramba, cobra com corpo de fogo! Minha avó gritava de longe. Eu estava voltando para a casa do meu avô e eu corri o mais rápido que pude até minha avó e abracei forte. Eu tinha fobias de cobras, fogos e coisas fantasmagóricas. Minha avó geralmente as usava como ameaça para que eu tivesse motivo para abraçá-la. Avó! Eu gritei para minha avó quase chorando. Minha avó só me abraçava forte e ria. Essa foi uma pequena cena que vai ficar na minha mente como uma doce lembrança da minha avó. Minha avó inventava híbridos de monstros feitos a partir das minhas fobias. Além dessa famosa cobra de fogo, havia a aranha bufante, o cachorro árvore morta. Depois, quando eu fiquei mais velha, ela foi mudando as narrativas. E aí foi um homem alto, assustador de terno, um carteiro zumbi, etc. Parecia até fantasmas dos caça-fantasmas, né? Tenho sérias desconfianças que ela tirava algumas inspirações do desenho. Eu adoro esse desenho dos caça-fantasmas. Minha avó morreu quando eu era adolescente. Não fui ao funeral dela porque também tenho medo de cadáveres. Que irônico que ela tenha se tornado uma das minhas fobias. Cadáver. E por isso eu tenho perdido a chance de me despedir. Fiquei muito pensativa quando ela morreu, e então um dia sonhei com ela. No sonho, minha avó gritou: Caramba, homem morto saindo da terra. Uau, homens mortos saindo da terra. Essa ela foi criativa. Como de costume, eu corri até ela e a abraçava, mas algo me fez parar bem na frente dela. Espera, um homem morto. Eu pensei que você tinha ido embora, vó. Ela sorriu com um olhar gentil e me abraçou gentilmente de uma forma calorosa. E foi isso. No dia seguinte, lembro que a minha família recebeu uma ligação do vendedor de sepulturas. Naquela época, a cremação não era tão popular. O vendedor veio até nós e disse que precisava vender parte do cemitério. Sim, me disseram que isso sempre acontecia naquela época. Tive a sensação de que precisava ir ao túmulo da minha avó. No final, precisávamos desenterrar minha avó e cremá-la. Então eu controlei meu medo e vi toda a cena de cavar seu túmulo e enviá-la ao crematório. Acompanhei o tempo todo e vi minha avó pela última vez. Ela estava como se estivesse em um sono profundo. Uma lágrima permaneceu em meu rosto e eu finalmente pude me despedir dela. Mais tarde, o que eu me lembro é que o cemitério literalmente encolheu pela metade. Muitos túmulos desconhecidos e túmulos que não tinha ninguém para reivindicar, foram destruídos. Dessa vez, a mentira da minha avó, homens mortos saindo da terra, meio que se tornou realidade. E dessa vez, porém, eu não perdi a chance de dizer adeus para ela. Sei que isso é mais um sonho do que uma experiência, mas considerando isso como uma experiência com minha avó,
Você acha que ela sabia que o cemitério seria vendido? É interessante, né? Ah, é muito bonitinha essa avó, né? Então, talvez sim, talvez tenha sido tipo um aviso, mas assim, na forma de te acalmar também, né? Porque no próprio sonho você disse que dá uma parada antes de cumprimentar ela, de abraçar ela, e se sente um abraço caloroso, tranquilo, e talvez esse sonho foi o que te deu a tranquilidade de se despedir, já que era uma fobia sua, sabe? E talvez ela soubesse do seu incômodo de não ter se despedido. Pode ser isso, né? Não sei. Mas eu achei bem bonita essa história. Mas e aí, o que vocês acham? Me conta aqui também, tá? E próxima história chama Noite Tumultuada. Essa história aconteceu com minha irmã mais velha em 2011, enquanto ela estava sozinha em casa. Sei que, considerando os eventos como ela os conta, e não a minha experiência pessoal, pode-se questionar ainda mais a sua validade. Mas minha irmã não é do tipo de pessoa que conta histórias de fantasmas, e a forma como descobri só me dá mais veracidade para o caso. Aconteceu numa noite de sábado, e eu até sei a hora exata, por um motivo que você verá em breve. Tudo começou quando eu, meu irmãozinho e nosso pai fomos a uma corrida de terra. Estávamos lá apoiando um amigo da família que estava estreando na pista de terra em um modelo super recente. Minha irmã ficou em casa porque corrida não era a praia dela. Meus pais estavam passando por um momento difícil, então minha mãe não estava conosco naquele momento também. De qualquer forma, estávamos esperando a última corrida da noite começar, e a corrida para a qual nosso amigo havia conseguido se classificar. A corrida teve que começar mais tarde, devido a problemas com o saibro ficando muito seco. Enquanto esperávamos os fiscais deixarem a pista em condições de corrida, o telefone do meu pai tocou. Era minha irmã perguntando onde estávamos. Meu pai não sabia nem como responder. Ele apenas disse: Ué, estamos na pista, com uma voz confusa e questionadora. Minha irmã disse: Vocês precisam vir para casa agora. Aí meu pai respondeu: Por quê? O que aconteceu? E minha irmã disse: Eu simplesmente não quero ficar mais sozinha. Meu pai garantiu que a última corrida estava prestes a começar e que chegaríamos lá em cerca de 1 hora mais ou menos. E foi aí que peguei meu celular para ver as horas, e eram 11h10 da noite. Então a corrida terminou. Conversamos com o nosso amigo e depois fomos para casa. Quando entramos, minha irmã acendeu todas as luzes da casa e ficou visivelmente aliviada por estarmos lá. Ela então nos contou o que aconteceu. Ela estava no quarto dela conversando por vídeo com o namorado, quando não só ouviu a porta começar a abrir lentamente, como também viu a maçaneta girar. Ela parou um pouco, a porta parou um pouco entreaberta e lentamente começou a abrir até a metade. Minha irmã gritou: Pai? Depois meu nome. Cerca de 5 segundos depois, a porta bateu com toda força. Ela se levantou num pulo, acreditando que eu estava brincando com ela, mas percebeu que ainda não tínhamos voltado e ela ainda estava sozinha. O namorado dela, que não é muito religioso, viu tudo pela webcam e não terminou com a minha irmã. Meu pai nos contou que, ao entrar, viu a minha irmã parada na cozinha, mas ela desapareceu quando ele a encarou. Algumas pessoas perguntaram: bem, se ela estava tão assustada, por que o namorado dela não foi até ela para confortá-la? Eu até acredito que ele teria ido, se não estivesse morando em outra cidade na época. Nunca soubemos o que aconteceu aquela noite, mas eu lembro que a minha irmã passou um bom tempo sem ficar sozinha em casa. Ou tinha que alguém ficar com ela, ou ela se obrigava a sair conosco, apenas para não ficar sozinha. É aquela coisa, né? Uma coisa que não sabe de onde vem, para onde que vai, que acontece do nada. Tipo assim, qual que é o objetivo? Por que que faz isso, né? Não sei. Aparentemente não aconteceu mais nada depois disso, né? E antes também não. Então, do nada acontece assim porque sua irmã tá sozinha, né? Ou será que ela, o namorado dela, estava falando a respeito de algum assunto que atraiu esse tipo de energia? Pode ser também, né? Mas enfim, deixa aqui os comentários de vocês. E o último relato de hoje
Também não é aqui do Brasil, é um relato indiano. Gente, só um comentário breve. É muito relato lá na Índia e em alguns outros países, Filipinas, por exemplo. Gente, é muito, muito, muito relato mesmo. Eu acho que as pessoas têm uma fé muito grande lá, sabe? E, enfim, tem muitas histórias e é interessante que as histórias mesclam ali com a cultura e eu acho bem legal. Depois vocês me contam aqui se vocês gostam desse tipo de relato ou não, para eu continuar trazendo aqui para vocês. E ele se chama Pernas na Neblina. Isso aconteceu com meu tio há 29 anos atrás. Ele trabalhava no aeroporto, naquela época, como inspetor sênior de carga. Seu trabalho era gerenciar cargas para voos internacionais durante a noite. Meu tio tinha o hábito de usar perfumes fortes e ainda possuía uma vasta coleção. Ele costumava sair entre 19h30 e 8 horas e voltar cedo, pela manhã já. Quando esse incidente aconteceu, era inverno na Índia, e naquela época os invernos costumavam ser nublados. Ele usava sua motocicleta para se deslocar. A estrada para o aeroporto nos anos 90 não era bem construída. Era uma passagem confusa que ligava ao aeroporto. A passagem era mal iluminada e tinha árvores ao redor. Naquela noite, ele estava a caminho do aeroporto carregando alguns documentos e sentiu um leve puxão na escóter, e os documentos escorregaram e se espalharam todos pelo chão. É... Scooter, quem não conhece, é umas motinhas, tipo umas jog, acho que aqui no Brasil chama jog, né? É, parece uma jogzinha. E os documentos se espalharam todos pelo chão. Ele estacionou a Scooter de lado e começou a recolher os papéis. E agora eu vou citar o que ele mesmo disse. Mesmo com a neblina, vi um par de pernas, apenas as pernas. Pensei que alguém de perto estivesse vindo ajudar, mas eu estava enganado. Aquelas pernas começaram a se mexer e eu não consegui processar o que estava acontecendo. Ele deixou os papéis espalhados e correu para casa, com o sangue gelando. Acredito que ele quebrou todas as regras de trânsito naquela noite. Depois disso, meu tio deu muita febre. Minha avó procurou um sacerdote e o meu tio narrou o incidente para ele. O sacerdote fez um ritual e o aconselhou a evitar caminhos isolados à noite. Meu tio foi estritamente aconselhado a não usar perfumes fortes à noite, pois energias negativas, espíritos malignos, são atraídos por tais fragrâncias. Embora seu amor por andar de moto nunca tenha diminuído, seu vício em usar perfumes à noite definitivamente acabou. Ele ainda fica nervoso sempre que conta essa experiência. Hoje a estrada para o aeroporto está bem construída e iluminada, bem diferente da época que meu tio passava por ela. De toda forma, não tenho certeza se incidentes como esse pararam de acontecer por lá. E é isso, é o que eu falei, né? Esses relatos é, que mesclam com a cultura, eu acho super interessante, né? Porque eles têm muitos costumes. E aqui, no caso, o sacerdote falou que talvez, pelo que eu entendi, né? Foram as palavras do sacerdote, pelo que eu entendi, mas que talvez possa ter acontecido porque ele estava com perfume forte e isso atrai. Tem um outro relato, eu não sei se eu já contei ou se está aqui para eu contar, que o espírito, tipo, possui a menina e a justificativa do espírito é porque ela estava com o cabelo solto e ele se atraiu por aquilo. Então, enfim, né? Quando vocês forem sair de noite, não passe perfume, prendam o cabelo. Mas eu achei interessante essa história e eu imagino que deve ter sido assim, assustador. Ver um espírito é extremamente assustador. Agora você vê pernas, só pernas andando. Gente, é filme de terror, sinceramente. Mas é isso. Por hoje é só. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E deixe os comentários aqui, por favor. Gente, eu já falei, tira o pé da minha monetização. E curte, comenta, eu já falei, né? Compartilha e não esquece de se inscrever no canal, porque é ó, 2 passinhos, um sussurro pra eu te mandar um par de pernas aí na sua porta. E tenho dito. Então, por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.